Perfeito. Vê, acho que uns 50 dias atrás eu lancei um vídeo no canal. O Brasil está sob ataque dos Estados Unidos. Foi antes do tarifaço, em que o governo Trump já tinha falado de tomar a base naval do Rio Grande do Norte, já vinha com esse papo de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, já vinha com o papo de tomar Fernando de Noronha e por aí vai. Eu também acho que a gente entrou em outra situação da conjuntura do ponto de vista qualitativo, né? O anúncio do ataque aberto pelos Estados Unidos, e aí aberto no sentido de maneira, é isso mesmo, aberto, porque os Estados Unidos está sempre atuando. Os Estados Unidos está sempre tentando sabotar o Brasil, mas existe uma diferença de qualidade quando você tem uma manobra subterrânea, né, como foi, por exemplo, durante a Lava Jato, como foi no golpe contra a Dilma. Ali tem um dedo direto do governo Obama, que o vice era o Joe Biden. Só que ali não era o Obama dizendo assim, tem que derrubar a Dilma, tem que privatizar tudo. A gente tá em outro nível de qualidade, que, parecido com isso, só os anos 80, o governo Reagan pressionando o Brasil para abrir o nosso mercado de informática, para mudar nossa lei de patentes e por aí vai. Então faz mais de 30 anos que isso não acontecia. O governo dos Estados Unidos está coordenando... Parece que na última eleição teve também, hein? Não, dessa forma não. Dessa forma não. O governo dos Estados Unidos está coordenando direta e abertamente um ataque ao Brasil, contando com a base de massas interna para apoiar esse ataque muito forte. Isso exige da gente um recalibramento tático do discurso no sentido de colocar a questão da soberania nacional no centro do debate político e de tentar o máximo possível desmoralizar a manobra bolsonarista de justificar a ação imperialista. Então, nos últimos tempos, os debates que eu participei, os materiais que eu fiz, a galera tá percebendo que eu tô falando cada vez mais de soberania nacional. Então, o debate ontem com o Holliday, por exemplo, ele queria falar sobre educação, adoro falar sobre educação, perfeito, muito bom, mas eu tava muito mais preocupado ontem de falar do ataque dos Estados Unidos, de falar do PIX, que foi um dos temas principais do debate, porque eu acho que o momento histórico exige isso, a gente dá um foco nisso. Ao mesmo tempo, eu acho que a unidade de ação se dá em torno disso. Todas as organizações de esquerda do Brasil, de diferentes matizes, colocarem no centro da sua agenda política o ataque dos Estados Unidos ao Brasil e a defesa da soberania nacional do país e a denúncia dos entreguistas. Isso aqui temos acordo. Qual é o X da questão para mim? Eu também acho que, de início, a reação do Lula foi boa. De início, a postura de segurar, de dizer assim, a gente não vai ceder, e ao contrário do Japão e da União Europeia, não se rendeu. Então só o fato de não se render já faz com que o Brasil esteja numa situação melhor que o Japão e que a União Europeia, porque o Japão e a União Europeia se renderam, inclusive o Trump, mesmo depois do acordo humilhante para o Japão, o Trump agora anunciou uma nova rodada de tarifas contra o Japão. Agora, qual é o problema? Numa situação como essa, você precisa de duas providências. Você precisa fazer um debate intenso e buscar mobilização popular para isolar a quinta coluna interna, que é o bolsonarismo, de um lado, e você precisa ter instrumentos econômicos, de política fiscal, de política monetária, para reduzir qualquer impacto negativo na economia que vai ter a sabotagem do imperialismo. Então você precisa, de um lado, de um grande programa de compras públicas para evitar a quebradeira de cadeias produtivas e destinar isso para o mercado interno, principalmente o setor de alimentos. Você precisa de aumento da capacidade de investimento do Estado para evitar perda de empregos. Você precisa de uma diplomacia muito ativa, muito arrojada para, se perder mercado para a Embraer, por exemplo, você conseguir uma substituição mais ou menos rápida e por aí vai. O governo está patinando nisso. O governo até agora faz 10 dias que está anunciando um programa de compras governamentais para o que não vai conseguir ser exportado para os Estados Unidos, e até agora esse programa não foi concluído e apresentado. Tem pouca gente, não? Então, assim, isso por um lado. Por outro lado, o governo descartou abertamente romper ou flexibilizar o novo teto de gastos frente à ameaça dos Estados Unidos. Então, assim, a maior potência econômica e militar da Terra está atacando o Brasil, e o compromisso dos caras é com a responsabilidade fiscal. Isso combinado com a lógica que é característica, é a essência do lulismo, é nunca fazer mobilização popular. É nunca fazer confronto. A mídia burguesa chama o Lula de populista. Isso é um dos maiores delírios da história da humanidade. A gente estaria muito melhor se o Lula fosse populista. Se o Lula fosse um Hugo Chávez, um Evo Morales, um negócio, um Brizola e tal. Então, assim, não tem mobilização popular. Qual é o meu medo? Veja, o Lula não vai ceder no caso do Bolsonaro
Porque não tem nem é algo, inclusive, que está diretamente nas mãos dele. Então é isso. Eu acho que o Bolsonaro foi bom, ficou pessoal. O Lula fala, Bolsonaro, agora que eu não faço o Bolsonaro vai continuar lá e por aí vai ser preso e tal. Qual é a questão? O Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad já falaram publicamente a disposição de negociar as terras raras do Brasil com os Estados Unidos. Isso é um problema seríssimo. Inclusive, nióbio não é terras raras. Abraço, Fernando Holliday. Então, isso é um problema seríssimo. E o segundo problema. O governo Lula fez uma política para estimular a instalação de data centers no Brasil. Uhum. Qual é o centro da política? Não é criar uma política de data centers nacional. É dar incentivo fiscal para o Google, Nvidia, Microsoft, Amazon instalarem os data centers deles no Brasil, com isenção fiscal, com desconto de água, com licença para poluir, por aí vai, e só tem a obrigatoriedade de 10% da capacidade instalada ser destinada ao mercado interno brasileiro. Então os caras podem instalar o data center no Brasil, consumir água do Brasil, consumir energia do Brasil, receber isenção fiscal do Estado brasileiro e só 10% da capacidade instalada do data center ser usado para o mercado interno brasileiro. E por que esse data center não é feito lá? Você sabe por quê? Não, veja, e a posse dos dados continua com as Big Techs. Esse programa é uma tragédia. Então veja, tem uma questão aqui pra mim, que aí talvez a gente tenha uma discordância, Humberto, a nível de temporalidade. Veja, bicho, a gente precisa ter o sentido de unidade, é isso. A gente precisa, em vários momentos, marchar juntos, mas a história já provou que enquanto a gente não der uma aceleradazinha na superação do lulismo, a gente vai continuar indo pro buraco, porque não é possível que a maior potência econômica da Terra ataque o Brasil, os caras sejam incapazes de levantar um debate público sobre a necessidade de afrouxar as regras fiscais que amarram a capacidade do Estado brasileiro de reagir a isso, como inclusive aconteceu no teu estado. Veja, quando o Rio Grande do Sul sofreu a pior enchente da história do Rio Grande do Sul, o governo poderia ter feito um grande programa de recuperação do Rio Grande do Sul por fora do novo teto de gastos, e o governo decidiu não fazê-lo, e na prática fez políticas parafiscais, né? Adiantou o pagamento de Bolsa Família, retardou o pagamento de imposto e tal, e disse que investiu 70 bilhões na reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso é mentira. Adiantar fluxo e retardar fluxo não é investimento. Investimento é dinheiro novo, né? Para você reconstruir as coisas. Então, eu tô convencido, velho, que enquanto a gente não criar uma esquerda alternativa e que se diferencie claramente do lulismo, a gente não vai ter futuro no Brasil, não. Assim, uma esquerda que a galera olhe assim e diga, porra, esse bicho é de esquerda e ele não é petista. Massa. Bom. É uma outra esquerda. Acho que enquanto a gente não separar isso, a nossa capacidade, inclusive, de resistir momentos como esse fica muito difícil, porque eu tô fazendo um debate com o rapaz que não escreve o próprio livro, ele não tem nem capacidade de jogar pra mim, mas o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, porque ele sabe que, gente, o que eu tenho a ver com o Lula? Mas eu vou te falar onde vocês estão errando, que lá fora não erra. Opa. Recente a gente conversou com o Diego Ruzarin, do México, e ele falou, cara, aqui no México, esquerda e direita é tudo neoliberal, é tudo a face da mesma moeda. Eu não sou de esquerda e eu não sou de direita, eu não me encaixo nisso daí. Eu sou comunista. Então, automaticamente, ele já se separa desse campo de visão. Só que aqui hoje a gente pega uma parte da população que tem ranço da esquerda por conta dessas políticas públicas e fica nessa briga pra ver quem é a verdadeira esquerda, quem é a esquerda que manda no Brasil. Eu acho que passou da hora da esquerda radical se afastar disso, ó. Não sou nem de esquerda e não sou de direita. Esses caras só faliram o Brasil até hoje. Eu sou comunista e eu vou fazer a diferença desses caras. Veja, eu tenho assumido uma postura que é uma postura que eu ouvi da boca, por exemplo, do Renato Freitas. Há muitos anos, Jones, a gente fala que é necessário superar o Lula. E eu tô de acordo. Só que superar o Lula tem que ser uma questão concreta. Não é assim, porque a gente quer que vai surgir. Isso tem que ser construído. Então, veja, toda iniciativa que caminha nesse sentido de realmente construir uma esquerda revolucionária vai ter meu apoio. Então, veja, assim eu entendo a questão dos partidos que têm programa revolucionário. Ora, eu acho que tu tem todo o direito de se colocar como uma figura pública grande, um quadro comunista que se descola do PT. Eu acho tranquilo, eu acho não só tranquilo como necessário que aconteça isso. Por outro lado,
enquanto essa figura que tá em formação, eu acredito muito, acho que tu tem todas as condições, né? Tá dando a cara pra bater, e eu faço votos, inclusive, que consiga. Enquanto isso tá sendo formado, nós não podemos deixar o Bolsonaro voltar ao poder. É só esse ponto. Então, veja, todos os partidos revolucionários devem manter a sua linha de construir essa desvinculação. Acho que você tá perfeito aí, né? Entretanto, no primeiro momento agora, é necessário impedir o retorno do Bolsonaro. Então, veja, no primeiro turno, eu acho que os partidos têm que colocar os seus candidatos, têm que ir lá, têm que lutar, têm que aumentar a sua base e fazer. Ainda assim, indo para o segundo turno, a gente tem que apoiar o Lula. Essa é a visão que eu tenho no momento. Eu, enquanto militante do PCdoB, eu vou seguir o centralismo do meu partido e eu vou apoiar o Lula no primeiro turno. Mesmo se eu for candidato, Humberto, tu não vai votar em mim, não. Não, mas tu vai ser candidato, aí, tu me Não, fala. Vamos ver. E agora? Não, vamos fazer o anúncio E agora, agora, então. então? Vamos fazer o anúncio agora. Não, você tá com liberdade política pra fazer o que você quer lá dentro ou não? Não, Jorge Porque, é meu olha, amigo. Jorge é meu amigo. Não é só meu trabalho, meu amigo. Então, aí nós vamos conversar. Vamos falar de não realidade. quero saber isso. Não, porque eu tô achando o seguinte, Jones. Agora você falou uma parada aqui, não vamos botar essa bola na mesa. Porque assim, o PCBR tá construindo a sua sigla, não tem Perfeito. registro ainda. Ainda. Mas vai ter, tudo Vai bem, ter. a gente acredita e faço votos, inclusive, e se eu puder ajudar, eu quero ajudar. Fechou. Agora, pra essa eleição não dá tempo, né, meu irmão? Não, tem que ver, né? Pode ser que dê. Se você ir Não. de- Falando de política no Brasil. Opa, agora eu Falando fiquei de curioso. política no Você Brasil, sairia eu acho que pro tudo é partido? possível, Eu viu? tô negociando essa parada aí. Se você sair, eu arrumo pra E eu você. acho que você deveria fazer. Eu vou dizer Eu- mais, se ó, algum pô, partido você tá for por uma fora. coisa apalavrada, olha, eu tenho o PCBR, nós vamos construir, mas eu quero construir meu nome agora, eu te incentivaria aí, cara. Porque eu acho que hoje, nós tava falando em off aqui, cara, você pegou sozinho no Flow a audiência que o Nicolas Ferreira pegou mais cedo e de maneira orgânica. Sem robô. E ele foi o deputado mais votado do Brasil. Eu acho que o cavalo tá passando encilhado, Jones. Se o cavalo passa encilhado, a gente monta em cima e vai. Não, mas aí eu só monto esse cavalo do seguinte: se eu for candidato a presidente, você vota em mim no primeiro turno e não no Lula. Não, Eu acho. eu me Ó. disponho a conversar contigo. Pronto. Ah, não, fechou. professor. Não. Pô, camarada. Tá vendo por que não vai dar É por isso certo? que não dá certo. Sabe por quê? Ó, É, eu a vou gente tem falar. responsabilidade. Galera, ó, Eu quero ouvir a proposta do camarada, tio. Eu vou te falar a verdade. Quando chega nesse momento, e aí o Jones falou, falta a terceira base dele, porque você tem o gargalo organizacional, Organizativo. pode ser. Perfeito. Você tem o gargalo, que é o conhecimento, que a galera não conhece, por exemplo, o funcionamento do Banco Central, e falta um outro terceiro tripé que você não falou, mas E beleza. o terceiro seria justamente isso: a falta de figuras comunistas com maior peso na institucionalidade e no movimento sindical, na esfera da cultura e tal. Quadros comunistas que estejam nas instituições, tanto da sociedade civil e do Estado, fazendo a guerra de guerrilhas, fazendo a guerra de movimentos e mostrando no dia a dia o que é a atuação de um comunista, inclusive no parlamento. Inclusive no parlamento. Então, a parada tem que ser essa, mano. Se chega se pronuncia disposto, mano, não tem que ter conversa. É fazer campanha pro cara, virar e falar assim, ó, se você entra, eu faço campanha pra você. Robertinho, Não, você não, tem que dúvida bancar que eu o tenho negócio, muito velho. mais Tem que afinidade bancar. política com o Jones do que com o Lula? Há alguma dúvida disso? Eu não tinha, não. Agora eu fiquei. Não, Mas eu tenho que ouvir qual é o partido, qual é a proposta, qual é que, entendeu? Eu não sei nada, ele me surpreendeu agora aqui, eu vim, as Ô, pessoas me professor, você perguntam. tem alguma E assim, dúvida? eu tava dizendo, não, acho que Jones não vai nessa, porque ele ainda não deu... Quando me pergunta, é isso que eu digo, meu irmão.